porque creio em Deus e que há de acontecer assim como me foi dito. Ou seja, Atos 27, 22 ao 25, o anjo aparece a Paulo e Paulo fala para todo mundo, ó, tenha calma, tenha bom ânimo, porque Deus falou que só vai acabar aqui o navio, mas eu e você, você e eu, nada vai acontecer, porque me apareceu um anjo do Deus a qual eu sirvo, dizendo para mim que eu não me preocupasse, que todos que a questão foram me dados. Ou seja, Paulo estava pregando e haveria ali um grande mover de Deus ali, tanto de livramento quanto de salvação. O que é isso, pastor? É Deus usando às vezes os meios que para nós parece ser o fim, mas para Deus não é nem o começo. Deus estava causando na vida de Paulo ali naquele momento um grande evangelismo. Então Paulo mandou todos ter calma, fiquem calmos. Vocês foram entregues a mim, ou seja, estão comigo, e se estão comigo, nada vos há onde acontecer. E eles creram na palavra de Paulo. Amém, querido? Isso é muito importante, irmãos. Crer. Se está diante da liderança, crer. Pastor falou para mim que eu tenho que jejuar essa semana, eu vou jejuar. Pastor falou para mim que eu tenho que orar de madrugada, eu vou orar. Pastor disse para mim que o que eu devo fazer para obter vitória. Parece ser ridículo, parece que o que o pastor falou é algo absurdo, mas o pastor está me pedindo e está me dando uma direção de Deus, então eu vou fazer. E eu só vou parar quando houver resultado, né? Porque eu vou exercer a minha fé através da fé do homem de Deus. Isso é algo muito importante, irmão, mas quando você está diante de pessoas teimosas, você está falando para a pessoa diz que está com um tipo de doença, você dá um remédio, ela cospe o remédio. Você passa o remédio, ela passa água em cima do remédio. Né? Ou seja, é uma pessoa que não tem, né, nenhum tipo de, como que eu posso dizer, de discernimento do mundo espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que a saliva do cachorro, ela é curativa? Alguém já te falou sobre isso? É uma parábola que eu quero te contar agora que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Quando, às vezes, um animal toma uma pancada, é um cachorro, é um corte, é uma mordida de um outro bicho, a tendência é o cachorro lamber aquela ferida, né? E ela vai lamber diante de dias ali. Só que há momentos que vem lá uma mosca, uma varejeira e acaba sentando em cima daquilo ali e acaba inflamando, né? E a saliva do cachorro não é o suficiente para poder sarar. Aquilo é um curativo natural que o próprio Deus deu ao animal. Mas eu não sei se você já percebeu que quando a gente vai cuidar desse animal e que passa sobre ele um remédio, passa lá uma água oxigenada, limpa a ferida e começa a passar um remédio, ele começa a tentar passar a língua para absorver, para retirar o remédio que você está passando. O que é isso, pastor? Às vezes, alguns veterinários têm o costume de colocar uma coleira de plástico aqui para que o cachorro não possa ter acesso ao seu corpo. E ele vai ficar 10 dias, 5 dias, 6 dias, até a ferida se fechar. Depois, quando tira, o cachorro já sabe que está limpo. Ou seja, porque o cachorro não está permitindo, né, que haja aquela cura. O que isso está dizendo, pastor? Existem pessoas que às vezes você está lançando a cura sobre ela e ela está tirando com as suas próprias ações. Existem pessoas que você está levando a ela a salvação, elas estão tirando com seus próprios atos, né? O homem de Deus lança uma palavra, eu vou crer, vai acontecer, porque eu sei que Deus é na vida desse homem, já deu sinais, né? Já vem de tempo Deus falando e Deus fazendo, mas infelizmente existe um bando de pessoas aí que estão vivendo às vezes como bode, não como ovelha, né? Isso é muito triste. Por quê, pastor? Porque nós deixamos de receber vitória por causa da obediência. Obedeça os teus líderes, obedeça a direção que está na tua frente. Porque ele tem cuidado de vós, isso é a palavra. Eles têm cuidado de vós. E como é que nós cuidamos, pastor? Faz mais de um mês que você não vem na minha casa. Eu não paro de orar pela tua vida. Eu não paro de interceder na madrugada, é lá atrás orando, é aqui no culto, pedindo para Deus te alcançar. Quando posso, ligo. E no momento, o que nós estamos podendo viver ainda é isso, irmão. Nós estamos vivendo dias difíceis. E como eu estava falando aqui agora há pouco, eu acabei fugindo um pouco. E para mim não me atrapalhar, eu dei seguimento. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que essa doença ela está se aproximando e nós temos que clamar, né? A semana retrasada, o meu sobrinho, ele foi diagnosticado que ele estava com esse problema, né? E a minha mãe, quem dorme com a minha mãe é o André, e a menina, eu e a minha esposa, a gente cuida da minha mãe na parte da manhã, das 7 da manhã até as 9 da manhã. E a minha sobrinha chega às 10 horas da manhã e fica com a minha mãe até a parte da noite. O pai dela passa lá e leva ela embora.
Por causa do meu sobrinho, meu filho teve que ficar em casa uma semana e a minha sobrinha já ficou direto com a minha mãe para não ter acesso ao seu irmão. Analisa comigo aqui. Quando foi ontem, nós estávamos aqui conversando e a Stephanie nos contou que há um dos seus tios que estão com essa enfermidade. Então, o que você está querendo dizer com isso, pastor? Lá atrás, lá no começo, nós tivemos também notícia que tem os irmãos aqui que os seus avós estavam com essa enfermidade, que Deus deu vitória. E aí, pastor, isso quer dizer, irmão, que essa enfermidade ela está por perto, que nós não podemos parar de orar, que é uma tempestade e não parou, está trovejando, está relampejando, está caindo raio no chão. Então, qual é a nossa conduta como servo, pastor? Orar sem cessar, orar, abrir momento na madrugada, levantou de madrugada, outro dia você vai fazer, eu vou trabalhar, mas a gente pode negociar o tempo lá, a gente pode trabalhar com sono, mas sabendo que nós pagamos um preço de madrugada pela vida de alguém. Então vamos fazer a oração de madrugada. Olha, eu não posso orar de madrugada porque eu não acordo, mas eu chego do trabalho, eu tenho um tempo lá no trabalho, eu tenho um tempo dentro de casa. Então comece a orar, não tenha vergonha, não tenha medo, né? Participa, grava áudio de oração, coloca no relógio de oração, porque outras pessoas serão atingidas por a tua oração. Pastor, mas eu não sei orar, a minha oração é simples, né? Você já parou para pensar que a Bíblia fala da viúva e do rico? O rico lançou um saco de moeda sobre, né, o altar, e em seguida Jesus percebeu que uma viúva lançou uma moedinha, e ele pergunta para o discípulo quem foi que foi beneficiado com esse tipo de oferta, e todos apontaram para o rico, mas Jesus falou não, foi a mulher, porque o rico deu do que lhe é de sobra, né? A mulher deu do que não tinha, ou seja, ela deu o seu tudo. Então a ação da mulher alcançou o coração de Deus, segundo o que Jesus disse. Então às vezes nós estamos preocupados em ter uma maneira bonita de expressar, né? Irmão, eu não me preocupo de falar um pouco abaianado, eu não me preocupo de ter essa mistura de paulista com baiano, do interior, porque isso é dialeto que a gente vai pegando, meio a convivência, não tem jeito de às vezes colocar um R demais, né? O importante é que o Espírito de Deus está falando por trás disso. O importante é que a fala leva a Deus. O importante é que a pregação, mais simples que seja, alcança Deus. Eu nunca me preocupei de ter uma pregação bem enfeitada, né? Cheio de teologia, cheio de palavras bem conservadoras. Eu nunca me preocupei com isso, irmão. Sabe por quê que eu não me preocupei? Porque eu não vejo um cara doente, triste, ou meio uma tempestade, orando bonito. O desesperado, ele grita, Senhor, me ajuda. Ele pede, Senhor, me socorre. Então nessa hora, a vaidade, que é esse negócio de ter um anelzão no dedo, me desculpa os irmãos que gostam disso aí, eu não estou lançando pé de ninguém, o que eu estou dizendo é de mim, eu não me importo com isso. Então para com esse negócio de ficar, eu não sei falar com Deus, não sei orar. Às vezes nós discutimos, você já se pegou, já se gravou, às vezes com raiva de alguma coisa, chateado com alguma coisa, como você perde o desespero, fica desesperado, fala um monte de coisa e depois vai ter que consertar? Pois é, isso daí poderia ter sido uma oração, mas como você disse que você tem vergonha, você não consegue desenvolver o papel de quê? De um cristão, orar, interceder. Mas pastor, precisa eu expor a minha oração, né? Eu não sei, eu não tenho uma vida escura com Deus, obscura, eu não tenho vergonha de nada, né? Quando as pessoas vêm conversar comigo, eu uso a minha maneira de ser, eu nunca uso uma maneira desconhecida de demais pessoas. Eu não vou tentar falar bonito com ninguém, não, eu uso o que eu tenho, a ferramenta que eu tenho, essa eu uso, né? Quando eu coloco uma palavra, que é uma palavra corriqueira, diferente, né? É porque eu estudei, gostei e resolvi colocar ali, mas nada de querer me enfeitar. Eu não estou dizendo os demais, eu estou só falando que é tempo de orar. E que às vezes as desculpas são grandes. Eu não sei orar, não sei falar, não sei isso, eu não sei aquilo. E eu só quero dizer uma coisa para você. Jesus nunca falou com o mudo. Você já viu Deus falar com o mudo? Eu não. A Bíblia diz que quando Jesus esteve com os mudos, eles falaram. Com o surdo ouviram. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que Deus te deu uma boca, te deu um dialeto, te deu voz, não te deixou nascer mudo nem muda para poder falar. Nada, né? Nada para ficarmos calados e nos prendendo, porque se eu não sei, eu aprendo, né? Eu duvido você trabalhar numa empresa e alguém falar assim, irmão,
Você está ganhando R$ 1.000, alguém fala assim, eu pago 2.000 para você mudar de cargo e tal, mas eu não sei fazer. Você vai dizer isso? Não. Ele provavelmente vai dizer, você está disposto a aprender? Você vai dizer, opa, eis-me aqui. Então por que para Deus nós ficamos usando esses mecanismos que não engana nem a mim, que sou homem falho como você? Então vamos mudar, porque nós estamos falando com o mundo inteiro, da nossa maneira, e nós não conseguimos falar com Deus, porque nós estamos batendo na tecla, dizendo que nós não conseguimos falar. E a oração, ela é eficaz, a oração, ela é necessária. A igreja de Cristo, ela precisa aprender a orar. A igreja de Cristo, ela precisa aprender a pagar um preço de jejum. A igreja de Cristo, ela precisa tirar um momento para oração. A igreja precisa aprender isso. Tem muitos morrendo, viu? Tem muitos perdendo. E eu quero dizer para os irmãos aqui, tem muitos que não conseguem mais nem louvar. Sabe por quê? Porque é o tempo inteiro a gente pede para orar, manda tirar um jejum, e brincadeira aqui, brincadeira ali, e nada de jejum, e nada de consagração. Ó, 2 leãozinhos. O que mais você se alimentar é o que vai prevalecer. Às vezes o leãozinho, né, da oração, o leãozinho da carnalidade. Se você alimentar o leãozinho da carnalidade, só vai prevalecer a carne. Agora, se você alimentar o leão da oração, só vai prevalecer a oração. Amém? E aí, quando você vê alguém da tua família doente, você vai fazer o quê? Interceder. Eu vou orar, né? Eu vou clamar, viu? A gente sabe muito bem quão é importante quando nós vemos alguém nos pedir ajuda em oração, e a gente falar como Paulo e Silas falou, não tenho prata e não tenho ouro, mas isso que tenho te dou, levanta e anda. Quando foi dito aqui que Deus ia fazer algo, Deus estava entrando na vida da pessoa, e que o telefone tocou, e foi dito, pastor, Deus ungiu, Deus honrou, os problemas foram resolvidos, né? Graças a Deus, as pessoas foram alcançadas. Isso é o que? Isso é uma satisfação muito forte, é uma alegria, saber que a gente pode, né? E agora, pastor, agora a minha expectativa é que as pessoas que foram alcançadas se posicionem diante de Deus, porque elas vão ser intercessoras pela minha vida e pela vida de demais pessoas. Que ela aprendeu, tomara que ela aprendeu a lição hoje, né, mediante o que ela viveu nos últimos dias, e se posicione perante Deus. Isso é muito importante. Então nós precisamos, em nome de Jesus, mudar nossa vida com Deus. Amém? Vamos lá. Não se preocupe se houver silêncio de Deus em suas adversidades. Jesus dominou durante uma tempestade que os discípulos enfrentaram. O importante é que eles estavam a bordo. Ou seja, você se lembra quando Jesus deu de cara com os discípulos gritando, mestre, mestre, mestre? Pois é, houve um silêncio, né? E não houve desespero, não pode haver desespero, tem que haver perseverança. Ah, pastor, mas faz um mês, tem gente que fala assim pra mim, faz um mês que eu oro pro meu marido e ele não muda. Não desista. Se você não tá fazendo errado, não desista. Como assim? Bom, às vezes eu oro por algo, né? Mas eu abro a minha boca e falo, eu não acredito nisso, né? Eu duvido que tenha um advogado no nosso país que permita compartilhar a sua ação. Como assim? Bom, vamos dar um exemplo. Eu pego uma causa minha, coloco na mão do juiz, de um advogado, e saio com os papéis, uma cópia do que eu tenho em mãos, e vou lá para o cartório tentar resolver o que o advogado foi pago para resolver. Vai dar conflito, né? Quando bater lá os documentos, vai falar, mas peraí, não tem uma pessoa responsável correndo atrás disso para você? Porque isso aqui você não vai chegar a lugar nenhum, até porque você não conhece, né? Você não é bom. Você não é bom, né? Você não tem conhecimento das leis. O teu advogado tem. Então deixa na mão dele. Você vai voltar para casa frustrado. E se você não se posicionar, você não vai obter vitória. Está me entendendo? Se você entregou na mão do Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não pare de orar, mas está demorando. Não está demorando. Deus chega na hora certa. Deus nunca chegou a atrasar em lugar nenhum. O dia que Deus chegou, que todos falaram, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Para com isso. Teu irmão vai viver ainda. Eu sei, Senhor. Lá no último dia. Não, Marta, é hoje. Eu cheguei na hora certa. Eu nunca cheguei atrasado no meu compromisso. Eu vim para aqui porque o que tinha que acontecer era isso. Ele tinha que morrer para tu e essa cambada de incrédulo mudar as vossas vidas. É tempo hoje, é hoje que vocês vão saber que o Filho do Homem ressuscita mortos. Então nós precisamos, irmãos, mudar a nossa conduta cristã. Nós somos servos de Deus, mas nós não queremos viver milagre. Fala de oração, já começa a orar no pique de fugir. Não, irmão, eu entrei aqui, eu vim para orar. Não sei que hora vai acabar, mas eu quero sair daqui curada. Eu quero sair daqui curado. Eu quero sair daqui
tem que transformar. Do que Deus fazer que está bem feito. Eu estou ouvindo, olha, eu vou para oração, irmão. Eu tive num tempo, eu não gosto, me perdoe, eu não gosto. Eu tive num tempo que eu ia para vigília e o povo levava coberta para as crianças. E eu ficava olhando aqui e falava assim, mas esses irmãos é doido, os bichinhos não saem de casa, não. É porque eles estavam no intuito da campanha e queria orar, e os filhos provavelmente iam perder a força, o ímpeto, ia dormir, então eles não iam ter que ir correndo para casa. Colocava no cantinho da igreja, abria um colchãozinho, um tapete, os filhos dormiam, eles participavam da campanha e o nome do Senhor era glorificado. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmão, que nós não queremos mais ter renúncia. Nós não queremos mais saber em renúncia. Alguém me perguntou essa semana, antigamente era mais fácil ganhar alma? Eu disse assim, não tinha rede social, era mais fácil, né? Você dava uma palavra para alguém aqui e voltava uma semana depois, ela estava dizendo para os irmãos, olha, essa palavra que você me deu, eu li aqui, e aí vai acontecer isso, na minha vida aconteceu isso porque ela foi buscar. Hoje não, liga para um, olha, o pastor disse para mim isso, o que você acha? Aí eu falei, eu não acho um carnudo, responda, eu não acho nada, eu só acho que você deve procurar uma igreja melhor para você. Aí liga para outro, olha, o pastor disse uma palavra abençoada, mas, então começa a virar uma lavagem cerebral, daqui a pouco a pessoa perde a fé. Mas antigamente não, você dava uma palavra e ouvia resultado uma semana, um mês depois que a pessoa mudou. Ela saiu das drogas. Eu me lembro de um jovem, que esse jovem era líder de mocidade, e nós viemos participar de um congresso de mocidade aqui em Paulínia, e nós fomos recebidos por ele, um jovem alegre, estava na casa do meu irmão toda hora, olha, vocês vão estar lá e tal, naquela maior alegria. E aí nós ficamos 15 dias sem vir aqui. Quando nós retornamos, o jovem estava no mundo. E quando eu olhei para ele, eu comecei a chorar, e ele disse, irmão, não chora, eu sei o que eu estou fazendo, foi eu que errei, eu não aguentei, eu fui fraco, né? E eu peguei esse irmão para orar pela vida dele, nós começamos a orar. E voltamos ali algumas vezes, e um dia, Deus usou um profeta para falar com ele. E ele aceitou Jesus. Quando foi na hora da oração, nós estávamos meia-noite na oração, num bairro aqui em Paulínia, ele chegou por último. E quando eu vi ele entrando, passando no meio da multidão, eu me alegrei. Sabe por quê, irmão? Pelo amor que eu tinha pela vida daquele jovem. Nunca mais o vi. Não sei para onde foi, não sei se teve carreira ministerial, mas isso é as coisas que a gente vai aprendendo no meio do tempo. A orar, buscar, porque a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele foi de mas diz também, olhar, orar e vigiar, pois o vosso adversário vive tramando, ou seja, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então isso é muito importante. Vivemos uma vida de oração. Sai um pouco da rede social. Sai um pouco dessas amizades que não te dá fruto algum. Começa a evangelizar. Pega lá o teu perfil do Facebook. Começa a buscar louvor na internet. Lança lá para os teus colegas ouvir, né? Começa a evangelizar. Põe mensagem bíblica. Coloca no WhatsApp. Manda para alguém. Nada que você vai fazer. Você vai salvar uma vida que está querendo se matar. Você percebeu essa semana o que aconteceu? Deixa eu falar pra você, eu orei por essa menina. E ontem, de madrugada, veio a notícia, porque na minha linha do tempo apareceu. Eu tinha posto o P e tinha orado pela vida dela. Uma jovem de 11 anos, uma criança de 11 anos de idade, né? Recebeu um telefonema e o malandro começou a ameaçar o pai, a mãe, os avós, e disse que ela tinha que sair de casa, e a menina, infelizmente, não falou pra ninguém, atendeu o que o malandro falou, fugiu de casa com esse cara, e graças a Deus, através da oração, a menina foi encontrada ontem, lá ela é de Santa Bárbara do Oeste, ela foi encontrada em Americana, no posto de gasolina, desorientada, sem saber onde estava, mas pela glória de Deus, não morreu, né? Deus a livrou. Por quê, irmão? Simples, porque hoje o diabo está agindo de todas as formas. Então nós temos e devemos estar em oração, buscando, clamando, orando, intercedendo, procurando fazer o bem. Viu alguém tomar atitude errada? Dê uma palavra de ajuda, diz o que deve ser feito, né? Nunca zombe da pessoa, nunca joga pedra, mas procura amar, porque a nós foi entregue, essa igreja foi entregue. Paulo estava com homens aqui que estavam à beira do naufrágio, mas Paulo sabia que Deus os entregou. Então Paulo disse assim, ninguém aqui vai morrer, fiquem tranquilos, Deus falou comigo, o anjo do Senhor veio aqui, falou comigo, mandou um recado aqui dizendo que nada vai acontecer. Então isso é muito de importância, irmão, nós precisamos crer nisso, né? Que nós temos responsabilidade sobre vida. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, o senhor que é pastor? Não, meu querido, minha querida. Quando você aceita Jesus e você pega essa Bíblia e leva debaixo do braço e você começa a ir para a igreja, as tuas pessoas que te acompanham, colega de rua, colega da tua rua de moradia, colega de infância, colega da escola, começa a te ver com outros olhos e aí nasce nela uma esperança de mudança. Às vezes nem queria te ouvir, mas nasce nelas uma esperança de mudança.
mudança. E o poder de Deus que está na sua vida gera na vida das pessoas mudança. E o que é isso? Você será responsável por elas. Então busque a Deus, se entregue a Deus, se arrependa dos seus pecados, procure fazer a vontade do Pai, porque o mar pode estar bravio, mas Deus está contigo, em nome de Jesus. Amém? Rejeita a incredulidade, expresse a sua fé em Deus. Paulo disse: creio em Deus, que há de acontecer, assim como me foi dito. Né? Salmo 27, parte B, versículo 25. Ou seja, fiquem todos em paz. Deus me falou e eu estou confiante de que o que ele me falou vai acontecer. E quando Paulo faz isso, Paulo abre, né? Alguns que estavam ali ponto de morrer de infarto, já, opa, graças a Deus o homem de Deus está aqui. Opa, quando eu pisar em terra, se Deus permitiu pisar em terra, nunca mais eu vou desobedecer a Deus. Eu vou seguir esse homem aí, ó. Eu vou ser igual a ele. Eu vou ser um pregador. É assim que vai ser. Então, irmãos, a gente precisa mudar. Né? Mudar a nossa vida, fazer com que outras pessoas sejam encorajadas através do nosso testemunho de vida. Amém? Permaneça no barco. Paulo disse aos que estavam a bordo que, se quisessem ser salvos, deveriam continuar no barco. Não coloque a culpa em Deus. Não tente evitar o sofrimento. Não corra dele. Aleluia. Irmãos, tem outra coisa. Você já viu o covarde, o que ele faz? O covarde, quando ele está no meio de um lugar que está tendo tempestade, o barco está querendo afundar, o que ele faz? Ele fala: o último fecha a porta. Né? Esse é o covarde. Esse é aquele que nunca vai colher nada. Porque é covarde. Vive sugando a força que os outros ganham. O verdadeiro fiel não. Tá vendo alguém remando? Ela procura um balde, ela procura uma pá, ela procura um próprio remo, ela faz qualquer... Até um chapéu ela usa para tirar água do barco, para ajudar quem está remando cansado. Ou seja, ela não abandona o seu posto. Paulo disse aqui, ó, não abandone o barco, ou seja, não pule. O que vai acontecer aqui, Deus está na mão. Se sair daqui, se sair de dentro do barco, corre o risco de ser comido por tubarão lá fora. Não, fique aqui, fiquem juntos. Essa foi a palavra que Paulo disse aos demais. Não coloca a culpa em Deus, ou seja, quantas vezes a gente está no meio de uma tempestade e a gente fala: oh Deus, foi tu, ô Senhor, por que tu está fazendo isso? Deus está longe, Deus só quer que tu escute nele e que comece a clamar por ele. O diabo está tentando fazer você entender que foi Deus. Não, irmão, Deus não é disso não. A não ser sim que você desobedeceu, aí leva a consciência aí, não culpe Deus não, aí você tem que pedir perdão. Aleluia. Glórias a Deus. Já estou terminando. Não tente evitar o sofrimento. O que é não tentar evitar o sofrimento? É que às vezes a gente quer dar jeitinho. Tem gente que não quer passar pela peneira de Deus. Tem gente que não quer passar pela casa do oleiro. Tem gente que fica dando jeito, dando jeitinho. E quanto mais ela dá jeitinho, mais problema ela encontra. Quanto mais ela dá jeitinho, mais problema ela vai encontrar. E o que eu devo fazer, pastor? Eu vou dizer de mim, tá bom? Quando eu cheguei aqui em Paulínia, eu não queria fazer obra. Já disse isso centenas de vezes para os irmãos. Mas o homem chamado, ele tem que estar atento que quando ele desobedece, existe, né, consequências. E no meu caso, eu comecei a perder o que eu tinha. O pouco que eu tinha determinado a fazer uso aqui na cidade para viver bem, para não precisar trabalhar em empresa, porque já estava saturado de trabalhar em empresa. Né? Isso começou a ser desgastado, acabado. Por quê, pastor? Simples. Porque eu não obedeci a Deus. Porque eu resolvi fazer do meu jeito. Né? E eu queria o quê? Evitar o sofrimento. Então, para evitar o sofrimento, eu resolvi me esconder. Levava a minha esposa para a igreja, levava os meus filhos para a igreja, mas queria estar longe de Deus. Eu só vim perceber do que eu estava fazendo estava errado quando eu vi que eu estava morando em um lugar de invasão, que tudo que eu tinha já tinha ido pro ralo, inclusive 2 carros que eu tinha, né? O investimento que nós demos todinho aqui foi pro ralo, foi tudo embora. E aí eu olhei pro céu e disse: sabe o que, para Deus? Se tu ainda me ama, preserva a minha esposa e meus filhos que eu vou mudar. Eu tô te dizendo de algo que doeu, algo que doía, viu? Você de provedor passar a ser ajudado pelas pessoas. Por quê? Porque não obedeceu a Deus. Pastor, você é dizimista? Eu nunca deixei de ser dizimista. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Né?
a vida espiritual, o homem é desobediente, tudo vai mal. Já viu alguém com dor de ouvido tá bem, dando risada? Com dor de dente tá dando risada? Já viu alguém com dor de cabeça tá pulando na rua dando risada? Não. O sistema nervoso está aqui. Ele foi atingido, perdemos o controle. Só Deus para ter misericórdia. Então nós devemos estabelecer o controle na mente para que o mal vá embora. Então, se não houver em nós um coração puro de buscar misericórdia de Deus e nos colocar à disposição de Deus, certamente a casa vai cair. Certamente chegaremos a um ponto que não vamos suportar. Então é necessário, é preciso que nós mudemos. É preciso que busquemos ter uma vida com Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão de viver uma vida com Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, mas é necessário, né, que aquele que crê, aquele que tem uma vida com Deus, aquele que busca a Deus, aquele que está orando, aquele que está buscando, aquele que quer viver uma vida com Deus, né, não fuja de Deus, né, de maneira nenhuma. Procura de maneira nenhuma evitar o sofrimento, porque ele é a consequência do seu erro. Não evita, não. Passa de cabeça erguida, porque você vai aprender com isso. Você vai ganhar forças e vai saber lidar com isso no futuro, como vai poder ajudar outras pessoas. O que fala que hoje é do meu sentimento, é do que eu vivi. Por quê? Porque um dia eu passei. Eu não tentei me esconder, até porque se esconder de Deus é impossível. Amém? Não corra dele, ou seja, não fuja. Todos que fugiram não deu certo. Jonas é um exemplo fatal disso, né? Que colocou um monte de gente a perigo e depois a sua vida estava entregue na mão de Deus, porque simples, porque não obedeceu a Deus. Amém? Fique a bordo e continue seguindo na direção que o Senhor mandou que você fosse. Ou seja, permaneça no mesmo sinal, no mesmo rumo que Deus te enviou, e Deus será contigo. Corte as suas cordas. Paulo ordenou aos que estavam no barco que cortassem as cordas dos botes salva-vidas. Isso representa rejeitar as formas criadas pelo homem para escapar das dificuldades. Quantas vezes, né? Eu lembro de uma história, essa palavra corta-corda, eu lembro de uma história, ela é muito antiga, mas ela é real, de um moço que ele foi fazer caminhada, né? A palavra certa é que ele foi subir nas montanhas e houve uma avalanche, né? E ele e os demais amigos acabaram caindo num precipício. Só que eles estavam amarrados, né? E os demais colegas caíram e morreram e eles ficaram ali, né? E ele ficou ali suspenso. E uma voz dizia para ele a todo instante: queres se salvar? Corte a corda. E ele tinha uma faca na sua cintura, mas ele não quis abrir mão da corda porque ele não olhava para baixo. Ou seja, não tinha fim. Aos olhos dele não tinha fim. E foi dito para ele 3 vezes: corte a corda. Acredite, ele não cortou a corda, ele se congelou e morreu. E quando ele foi resgatado, ele estava a 1,5 metro do chão. Amém? Ou seja, o que isso quer dizer, pastor? Às vezes a gente está seguro em alguns objetos, nós não queremos soltar, é hora de abrir mão. Você sabe do que eu estou dizendo, você sabe o que o Espírito de Deus está falando aqui. É tempo de abrir mão dessa coisa, porque não faz mais parte da tua vida. Aqui está dizendo os demais, eles estavam nos botes, né? Então foi mandado cortar a corda, para quê? Para não ficar atrelado em coisas humanas. Isso quer dizer o quê, pastor? Que ia afundar o navio, mas que todos estariam na mão de Deus. Isso é o quê? Isso é fé, é perseverança, é crer no sobrenatural. Eu não cuido mais de situação humana, meu negócio agora é com Deus. Eu não vou mais acreditar em artifício humano, meu negócio agora é com Deus. O que eu estou fazendo agora é crendo no sobrenatural. Então eu tenho que abrir mão desse objeto, eu tenho que abrir mão dessa situação, eu tenho que abrir mão dessa palavra, eu tenho que abrir mão disso que eu estou vivendo, porque eu quero ver uma nova vida com Deus. E agora é acreditar. Eu vou abrir mão aqui. Mas eu estou entrando no desconhecido, mas Deus falou antes na boca do profeta. Então creia, obedeça, permita Deus mudar a tua vida, a tua história, permita Deus fazer coisas grandes na tua vida, e você vai ver que o nome do Senhor na tua vida será glorificado, que o nome do Senhor na tua vida será exaltado. Você vai ver Deus fazer coisas grandes e sobrenatural, tá? Porque é tempo, irmão, de viver milagre, mas só vive milagre quem crê.
Não dá para viver milagre. Ah, eu tô na minha casinha aqui, eu tô quietinho aqui, tá muito bem, tá aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não tô mandando ninguém sair irresponsavelmente pela rua. Eu não tô mandando ninguém parar de lavar as mãos. Não, eu estou te dizendo que você precisa crer mais. Obedeça mais a Deus, ore, tá? Não é normal que uma cidade proíba uma igreja de se abrir. Não é normal que um estado como São Paulo se proíbe de abrir igreja. Alguma coisa está por trás disso. Isso aí não é preocupação com a população, não. Tem algo a mais. E aí, pastor, o senhor vai denunciar? Não, eu quero que você ore. Eu quero que você saia nas madrugadas para orar. Senhor, recobre na mente desse prefeito que a igreja não pode parar, que a igreja tem que orar. Que é essencial que as igrejas estejam abertas. Que é essencial que as igrejas voltem a orar. Há os abusos? Há, né? Mas a grande maioria estava respeitando o que foi dito. Porque quem deveria determinar isso é os pastores. Os pastores têm amor por vida. Você não vê pastor mandando alguém se matar. Você não vê pastor entregando arma na mão de ninguém, não. Então haveria ali, nós mesmo, quando nos reunimos, cadeira de 1,5 metro uma da outra, tanto por frente quanto por lado. As crianças foram impedidas de vir ao culto. Pessoas que têm problema respiratório foram proibidas de vir ao culto. Idosos não precisavam vir ao culto. E nós fizemos o culto, né? Mas logo em seguida já veio para fechar, pastor, mas os casos aumentaram, né? Minha irmã, meu irmão, sejam mais espirituais e vamos orar. Amém? Vamos orar. Vamos buscar de Deus, vamos saber o que Deus pensa sobre tudo isso. Vamos nos reunir em oração. Sai aí hoje da tua condição carnal e comece a entrar na presença de Deus. Falar para Deus, começa a conversar com Deus a respeito do que está acontecendo. E o que você pensa e o que Deus pensa de tudo isso. Quando Deus te responder, você não precisará ficar mais em dúvida. Mas você vai saber que o teu posicionamento foi um posicionamento correto. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Já para terminar, aleluia. Assim como o apóstolo Paulo, em meio à tempestade, devemos manter comunhão com Deus e confiar nele. Devemos rejeitar o desespero da incredulidade e os métodos humanos de livramento. Não devemos duvidar quando ouvimos a voz de Deus. O Senhor tem de declarar com confiança que ele nos prometeu a obedecer às suas instruções. Ou seja, a confiança no Senhor é algo necessário para o cristão. Quando o cristão obedece a Deus, quando o cristão confia no Senhor, ele vai ser vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Quem vos fala aqui é o pastor Roberto Pires. Eu quero agradecer a Deus por esta noite, né? Estar neste lugar, ministrar da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que continuamente orem por mim, né? As últimas 2 noites não foi fácil, mas eu creio na vitória do Senhor Jesus. Creio no que Deus está fazendo. Quero agradecer a Deus